Paz do Senhor aos irmãos, vamos dar início a mais uma lição. Essa semana estaremos trabalhando a lição sobre a vingança e o amor. Nós vamos falar sobre a vingança e o amor nessa lição. Espero que o Senhor Jesus venha falar poderosamente através dela com vocês. Antes de mais nada, vamos dar início à nossa lição com a nossa oração. Pai querido, Pai amado, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, queremos entregar nas tuas mãos essa lição. Que o Senhor venha, meu Pai, me usar como instrumento dessa obra e dar essa aula da maneira que o Senhor, meu Pai, venha me revelar. Não venha sair nada do meu coração, mas sim que venha diretamente de Ti, para me mostrar para esse povo o que é o certo e o que é o errado. E que tanto eles como eu venham aprender cada vez mais sobre a Sua presença e sobre Ti, meu Pai, e tudo aquilo que o Senhor deseja que nós venhamos fazer. Toma, meu Pai, essa lição em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, graças a Deus. Então vamos estar aqui dando início, lendo o texto bíblico base, que está em Mateus 5, 38 ao 48, que diz: Ouviste que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferecer-lhe também a outra. E ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a vestimenta, larga-lhe também a capa. E se qualquer que te obrigar a caminhar 1 milha, vá com ele 2. Dá a quem te pedir, e não se desvies daquele que quiser lhe empreste. Ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu também vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do Pai que estás nos céus, porque faz o que o seu sol se levante sobre o maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois se amar os que vos amam, que galardão tereis? Não fazeis os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais, não fazei os publicanos também assim? Sede vós, pois, perfeito, como é perfeito o vosso Pai que estás no céu. A paz do Senhor, bom dia mais uma vez. Vamos continuar aqui, vamos dar início a essa lição com a introdução que vai dizer: na lição de hoje, Jesus lembra o princípio básico da justiça da lei de Moisés, representado na expressão olho por olho e dente por dente, que está em Êxodo 21, 24 e Levítico 24, 20 e Deuteronômio 19, 21. Ao estabelecer esse princípio no Antigo Testamento, em nenhum momento Deus estava encorajando os homens a sair por aí retribuindo todas as agressões que sofressem. O objetivo divino era evitar que criminoso recebesse penas maiores que os seus crimes cometidos, controlando os excessos, tão comum no Antigo Oriente Próximo. Tratava-se da defesa do que hoje é conhecido como princípio penal da proporcionalidade da pena em relação ao crime. É um princípio correto e justo, porém Jesus, não condenando os princípios legais, apresenta, por sua vez, uma alternativa mais elevada para os seus discípulos, a não retaliação, e em seguida enfatiza o amor como algo a ser estendido, não só a quem nos ama, mas também aos nossos inimigos. Mateus 5, 43 ao 48. O primeiro tópico dessa lição vai estar escrito: a vingança não é de Cristo. 1.1. A outra face, a capa, a 2 milha e o emprestar. Quando Jesus usa a figura do dar a outra face, do dar a capa e do andar a 2 milha, ele não está sendo literalista, mas está usando essa figura forte
Para enfatizar um princípio, o cristão não deve ser litigioso, ele não deve ser retaliador, não deve retribuir o mal com o mal, mas deve ser perdoador, pacificador, não beligerante, e sim superior nas suas ações. Ele não deve igualar-se ao agressor, descendo ao seu nível, contra-atacando com outra agressão, mas deve buscar a conciliação. Da mesma forma, quando Jesus fala, dar a quem pedir, e não se desviar daquele que quer que lhe preste. Mateus 5,42. Ele está dizendo que o cristão deve sair, ele não está dizendo que o cristão deve sair por aí dando dinheiro a qualquer um que lhe pedir, mas sim que deve ser generoso, que estando em condição de dar e emprestar, e a causa sendo justa, o cristão deve ser sim, dar e emprestar, mas tal não pode ser um amor ignorante, tolo, imprudente, leviano, mas um amor sábio. O amor é prudente. 1 Coríntios 13, 4-6. Muitas das vezes a gente está vendo aqui, estudando, Jesus quando ele fala aqui, ele não está falando literalmente, que a gente tem que tomar um tapa no rosto e dar o outro lado para apanhar calado. Não, ele não está falando isso. Não está falando que a gente tem que distribuir dinheiro, esmola para todo mundo. Não, você é crente, você tem que dar dinheiro para todo mundo que te pede. Não, não é isso. Jesus, ele usou aqui num sentido figurado todas essas palavras. O dar a outra face, o dar dinheiro a quem ali. O que Jesus quer que a gente venha ser generoso com as pessoas, mesmo quando elas não são generosas conosco. Ah, então você é um bobão. Não, não é ser bobo. Está aqui dizendo, não é ser bobo. Não é uma pessoa te pedir um dinheiro emprestado hoje e nunca te pagar e você ficar emprestando a ela, sempre sabendo que ela nunca vai te devolver aquele dinheiro. Então, não é isso. Não é isso que Jesus quer. Jesus quer que a gente tenha um amor pelas pessoas, mas que esse amor não seja um amor tolo, um amor ignorante, mas que a gente venha ter sabedoria, porque a gente consegue reconhecer quem é o chamado 171 da vida, que só quer tomar vantagem sobre a vida de cada um. E muitas das vezes, sabendo que você é uma boa pessoa, é um cristão, ele vai te fazer um pedido ou vai te ofender, sabendo que você não vai revidar da mesma forma. Só que não é isso que Jesus quer. Jesus quer que você seja prudente. Sofreu uma agressão? Não precisa agredir a pessoa, não. Te deram um tapa? Não agride, não. Perdoa. Denuncia. É isso que Jesus está falando. Ele não proibiu você de denunciar alguém que te agrediu. Ele só quer que você... Por quê? Porque aquela pessoa tem que pagar por aquilo que ela fez. Mas ele quer que você tenha um coração perdoador. Que você perdoe aquela pessoa. A vingança na Bíblia. Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, encontramos muitas passagens que falam de vingança como algo positivo. Notadamente, as passagens que se referem à vingança divina, fato que às vezes causa certa estranheza ao leitor, o eterno da Bíblia. Isso porque o termo vingança traz à nossa mente a ideia de que algo não tem um valor ético, louvável. Como então entender essa discrepância? A questão é que o termo vingança em si mesmo, no seu sentido original, e não com a conotação popular que ganhou com o passar do tempo, nada mais é do que castigar ou punir aquele de quem recebemos uma lesão real, seja ela uma lesão em palavras ou atos. É nesse sentido que o termo aparece muitas vezes na Bíblia. Nesse caso, vingar significa literalmente defender, indenizar, compensar, desafrontar. Isto é, responder justa e proporcionalmente a uma lesão genuína. Resumindo, vingar
nesse caso, significa fazer justiça. É como quando afirmamos nos dias de hoje que quando um criminoso é condenado na justiça pelo seu crime, a pessoa que foi lesada por ele e a sociedade são vingadas. Vingança, portanto, em seu sentido original usado na Bíblia, só aparece como um mal quando é fruto de um senso distorcido de justiça, aplicada desproporcionalmente e aplicada pelos meios e pelas pessoas erradas. Vingança nessa condição é o que chamamos de vingança no sentido popular. Usando hoje em dia é fazer justiça pelas próprias mãos, sem um julgamento justo e sem regras que respeitem os direitos do acusado. Ora, a Bíblia condena esse tipo de coisa. Aliás, a sociedade ocidental condena essa vingança, porque o seu sistema jurídico foi erigido sobre os princípios judaico-cristãos. Portanto, o termo vingança na Bíblia nem sempre significa mero revanchismo, resposta ilegal ou desproporcional a um ataque que sofremos ou retribuímos uma maldade com outra maldade, dependendo muito do contexto onde ela é encontrada no texto sagrado. Na maioria das vezes em que o termo aparece na Bíblia, o sentido é apenas de fazer justiça, como no caso de Apocalipse 6:10, em que a vingança é executada pelo justo juiz, que é Deus. Então a vingança, na verdade, não é para você se vingar com as suas próprias mãos. A vingança, o principal significado de vingança, na verdade, é quando alguém te agride, alguém te ofende e você coloca na justiça e aquela pessoa é condenada a uma pena por causa daquela agressão que ela provocou a alguém. E isso não é ruim, porque é como aqui está dizendo no texto, quando uma pessoa comete um crime, vai à justiça, o juiz a condena e bota ela presa. Vamos dar esse exemplo durante um tempo, que é o tempo daquilo que ela proporcionou de mal que eles viram que era para aquela pessoa. Então, o olho por olho, dente por dente, lá existia. Mas a gente vai ver mais à frente que Deus, mesmo tendo na lei mosaica o olho por olho, ele ainda gostaria que ainda dava a primeira opção. Ele dava mais uma opção, a opção de perdão. A gente vai ver isso um pouco mais à frente. Mas a questão é que Deus não quer que a gente se vingue com as próprias mãos. Ou arrume meios para nos vingarmos. Como se, por exemplo, contratasse alguém para fazer uma maldade com quem te fez a maldade. Não, não é isso, meu irmão. Não faça isso. Não faça. Porque senão você vai estar condenando a sua vida para o inferno. E você está se rebaixando e se humilhando perante o pé do diabo, e não perante a Deus. E está se igualando àquilo que a mesma coisa que as pessoas ruins fazem. E eu sei que você é uma pessoa boa. Cristo e o perdão. A Bíblia, de forma geral, desestimula o servo de Deus a buscar vingança. No sentido original bíblico, aqui na terra, em lugar disso, estimula-os a exercerem o poder do perdão. E isso não só no Novo Testamento, mas no Antigo Testamento também, Levítico 19:18. De maneira que quando Jesus estava orientando os seus discípulos, não retribuírem o mal com o mal, mas perdoarem e serem bondosos com os que os maltratavam. Ele não está, na verdade, falando de nada que fosse completamente estranho à lei mosaica. Sim, a lei mosaica legitimava o olho por olho. Ela não o condenava, porém ela também apresentava o perdão como uma alternativa. Levítico 19:18. Jesus, por outro lado, colocou o perdão em primeiro plano. E mais, seguindo o princípio da justiça mais elevada de que falamos na lição 3 dessa revista, ele foi além, condenando de forma geral o retribuir o mal com o mal. Ou seja, a vingança não é de Cristo. Então, o que Cristo quer que nós fazemos? Se alguém nos fez algum mal, ou mal à nossa família, à nossa casa, nos proporcionou algum mal, que a gente não fique com raiva e queira se vingar, que a gente venha perdoá-lo.
Mas não é querer dizer que você perdoou que ele não tem que ser condenado. Porque imagina, você tem uma pessoa que assassinou alguém da sua família, você vai perdoá-lo. É difícil? É. Você tem que buscar esse perdão dentro do seu coração, buscar no Espírito Santo, para que Deus trabalhe no seu coração para que você perdoe aquela pessoa. Mas mesmo que você perdoe aquela pessoa tem que cumprir a pena. Não é Jesus não está querendo falar assim, ó, perdoa e deixa ela livre. Não, não é isso. Ela vai ter que cumprir a pena. Você vai ter que denunciar ela. Amém, irmãos? Cristo não desautorizou de forma geral a reparação legal. Quando Jesus diz para os seus discípulos preferirem sofrer o dano em vez de procurar repará-lo, não está desautorizando de forma geral reparação legal, muito menos a reparação via justiça secular em casos graves. Ele mesmo citou como bom exemplo o caso de uma viúva que importunava um juiz iníquo para que este julgasse com correção a sua causa e o seu dano fosse finalmente reparado legalmente. Lucas 18, 1 a 8. O que Jesus estava querendo dizer é que nunca devemos fazer justiça com as nossas próprias mãos e que devemos relevar as injustiças e maus tratamentos do cotidiano que sofremos eventualmente no dia a dia. E mais, que devemos também confiar que o Senhor, que é o justo juiz e que também foi ofendido por aquela ofensa ou ataque aos seus filhos, irá vingar, julgar, compensar, reparar, punir, castigar o mal feito contra os seus filhos. Há também o fato frisado na Sagrada Escritura de que, independentemente de a punição secular ser dada ou não, o ofensor, o cristão ofendido deve ser sempre perdoador. O ofensor e não retribuir o crime com outro crime, a maldade com outra maldade, o erro com outro erro. Não retribuir o mal com o mal. Não quer dizer que cometido um crime contra a minha família, ou a mim, ou o próximo, não devemos denunciar o crime para que o criminoso seja preso e condenado pelos seus crimes. Não retribuir o mal com o mal quer dizer, não haja com ele da mesma forma como ele agiu com você. Não retribua a maldade com maldade, injustiça com injustiça. E apesar de tudo, não guarde mágoa ou rancor, mas perdoe e siga em frente. Muitas das vezes queremos resolver alguns problemas com as próprias mãos. Quem nunca passou por isso? Eu já passei de ter sofrido algum dano, alguém fazer alguma maldade contra a minha vida ou contra a minha família, e eu querer usar minhas próprias mãos. Quem já não passou por isso? Ainda mais, a gente ouve muito às vezes tem até uns dizeres na internet, mexe comigo, mas não mexe com meu filho. Mas não é dessa forma que devemos fazer. Sim, a raiva vai aparecer quando alguém faz alguma maldade contra um dos nossos ou contra a nossa vida mesmo. Principalmente quando é um filho nosso. A raiva vai vir, mas é o que está dizendo aqui a lição. Em vez de usarmos as próprias mãos, denuncie. Faça de tudo para levá-lo à justiça e conseguir condená-lo. E mesmo que a justiça não venha condená-lo, não tente usar suas mãos para obter resultado da punição daquela pessoa. Por quê? Porque Deus condena isso. Porque senão você vai estar se comparando àquela pessoa. Você vai estar fazendo a mesma coisa que aquela pessoa fez. Porque se ela praticou a maldade contra alguém e você faz contra ela da mesma forma, você também é um agressor. Você não deixa de ser um agressor. Se você é agredido e agride da mesma forma, você é um agressor da mesma forma. 1.5. O poder do perdão. O perdão exerce um poder transformador tanto sobre a vida de quem é o ofendido, quanto de quem é o ofensor. Sobre o ofendido tem o poder de curar a ferida aberta e em relação ao ofensor tem o poder de fazer com que reflita sobre os seus atos. Caia em si, arrependa-se e mude o seu comportamento. O amor constrange, o amor transforma, mas para isso deve ser um perdão. Um amor não só em palavras, mas também em obras. Romanos 12, 20.
o que só é possível pela ação do Espírito Santo em nossa vida. Romanos 5:5. Não é fácil. Não é fácil a gente perdoar aquele que praticou uma maldade contra a nossa vida. Não é fácil perdoar aquele que sempre está fazendo algo de ruim para nós. Mas nós temos que trabalhar isso todos os dias no nosso coração. Primeiro, ser sincero em nossas orações, quando pedir a Deus para que tire esse rancor de dentro de nós. Bote primeiro para fora tudo aquilo que te aflige, o que te aflige sobre aquele que te fez o mal. Porque se você não colocar para fora primeiro, não vai ter como você perdoar aquela pessoa. Porque se você orar, falar, não, pai, eu perdoo, mude a vida dele, e logo depois você vai parar, você vai acabar de orar e você vai falar, Senhor, mata aquela pessoa, você vai ficar que aquela pessoa morra, não sei o que, você vai ficar com aquilo no seu coração. Então faça o seguinte, fale com Deus abertamente o que você gostaria que acontecesse com aquela pessoa. E depois peça a Deus que tire todo esse rancor do seu coração. Porque só dessa forma você vai conseguir perdoar a pessoa que te ofendeu. Amém? Hoje eu termino aqui essa lição. Espero que todos tenham gostado, tenham aprendido. Quero agradecer a todos que entraram na live e assistiram. E a todos que ainda vão assistir. Então, terminemos com a nossa oração. Até amanhã, com o término com mais uma parte dessa lição. Pai querido, Pai amado, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, queremos te agradecer por tudo. Obrigado por mais essa lição. Que o Senhor continue falando ao nosso coração. Não permita que nenhum mal nos aconteça e que a gente venha aprender tudo aquilo que o Senhor deseja falar aos nossos corações. Obrigado por tudo, no nome santo de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, graças a Deus, que o Senhor Jesus abençoe o seu dia, que você tenha uma manhã abençoada, no nome santo de Jesus.